Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores filmes que eu assisti em 2019. Eu sou o Chicão e esse é o meu canal. Que bom tê-los de volta mais uma semana! E o nosso canal continua aqui nas nossas retrospectivas de 2019. Já falamos sobre livros, já falamos sobre shows e o assunto de hoje é filmes. Quem me conhece sabe que eu sou um cinéfilo inveterado. Tudo que vocês estão vendo aqui em cima, ó, são DVDs de filmes que eu gosto, que eu compro, que eu assisto. Então acabei criando a minha própria videoteca aqui em casa. E eu adoro cinema. Todas as oportunidades que eu tenho, eu vou ao cinema. E esse ano eu tive assim, umas gratas surpresas com pelo menos 5 filmes. Claro, teve mais, mas aqui eu vou falar dos 5 que mais me impactaram. Vamos começar então? Em quinto lugar, tá um filme que eu assisti há pouco tempo. Ele estreou na Netflix. Na verdade, trata-se de um documentário. O documentário se chama Cartas para Além do Muro. É um documentário nacional, impactante, incrível. Quem não viu, eu recomendo, tá? É um documentário que aborda as 3 décadas de vírus HIV no Brasil. Por que eu acho super importante? Porque a maneira como o documentário aborda, ele faz todo um panorama histórico desde quando começam a surgir os primeiros casos de AIDS, lá na década de 80 aqui no Brasil, e quando surge todos os preconceitos. Além disso, a ignorância em torno dos fatos, né? Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e aí começa a fazer todo esse paralelo até os dias atuais. O livro traz depoimentos das pessoas diretamente envolvidas nessa descoberta e de tratamento e tudo, e acompanha a vida de alguns pacientes, de algumas pessoas que acabam convivendo com o HIV. É um documentário fantástico, você precisa assistir, porque ele desconstrói alguns mitos, desconstrói alguns tabus extremamente necessários, principalmente agora no século XXI, onde está havendo um surto crescente do HIV, impulsionado por desinformação e também por uma onda conservadora religiosa que impede as pessoas de falarem sobre sexo. É um documentário que vale muito a pena assistir e por isso que aparece aqui em quinto lugar. Em quarto lugar, também da Netflix, está História de um Casamento. É o filme do Noah Baumbach. Para quem não conhece, o Noah já explodiu assim com A Lula e a Baleia. Depois ele tem Francis Ha, tem Margot e o Casamento, enfim. É um diretor que eu gosto muito porque ele lembra muito aqueles filmes de temática dos finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, como Gente Como a Gente, Kramer vs Kramer, né? Ele pega um pouco dessa temática, mas ele vai muito além. Em História de um Casamento, você tem um casal, vivido pelo Adam Drive e pela Scarlett Johansson, que depois de passar 10 anos juntos, acabam decidindo se separar. E é na separação dos dois que eles começam a se conhecer ainda mais. É um filme incrível, fantástico, já está no Netflix. Há um burburinho aí de que o Adam Drive possa vir a ser indicado ao Oscar de melhor ator e consequentemente ganhar. Não se esqueçam disso, consequentemente ganhar. Também há rumores de que o Noah pode acabar sendo premiado aí como melhor roteirista. Enfim, vale muito a pena você ver este filme, tá na Netflix. Tem uma cena de discussão entre a Scarlett e o Adam, que pra mim é a melhor cena do filme, quiçá da história assim, do cinema recente. Tem um tom um pouco teatral, em alguns momentos acabou me lembrando Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do Mike Nichols, mas ainda assim é uma obra de arte maiúscula e vale muito a pena ser vista. Principalmente se você tem um relacionamento aí muito longo e às vezes está repensando algumas questões no seu relacionamento. Vale a pena. Em terceiro lugar está o segundo filme assim, do Jordan Peele. Para quem não conhece, o Jordan Peele estourou há uns 3 ou 4 anos atrás com aquele filme chamado Corra, que era um filme que flertava com o terror e também discutia racismo. E o Peele acertou mais uma vez com o filme Nós.
né? O filme Nós, ele tem muitas camadas, eu poderia gravar um vídeo só falando do filme Nós, mas é um filme assim que tem a Lupita Nyong'o, que inclusive está muito cotada este ano para as apostas do Oscar de melhor atriz. Quem sabe ela consegue fazer o que a Toni Collette não conseguiu fazer com Hereditário, né? Que é ser indicada a um Oscar de melhor atriz por um filme de terror. Mas enfim, o Nós ele é um filme incrível. Só para você ter uma ideia assim, sem revelar muito da trama, a gente acompanha uma família de afro-americanos. A Lupita é a mãe dessa família. Ela tem um marido e 2 filhos. E aí eles decidem passar um final de semana num chalé nas montanhas, à beira de um lago, enfim. Acontece que num dado momento do filme surge uma cópia dessa família. E a partir daí você tem vários desdobramentos, privilégio, supremacia racial, questões sociais. Assim, tem um filme de terror, mas o Peele usa o gênero para discutir coisas ainda mais intensas. Vale muito a pena, se você não viu, veja, porque é um filme incrível. Nós. Em segundo lugar, na verdade esse segundo lugar quase foi um primeiro lugar. Só não foi. Era primeiro lugar até, pra mim, até aqui novembro, aí perdeu a posição, mas vocês vão entender por que perdeu a posição. Eu tô falando do filme nacional do Kleber Mendonça Filho chamado Bacurau. Bacurau foi assunto assim em todo mundo. Todo mundo dizia, já viu Bacurau, já viu Bacurau? Porque realmente é um filme incrível. É um filme brasileiro, ganhou o grande prêmio do júri em Cannes esse ano. Era uma possível aposta do Brasil para o Oscar, mas acabou perdendo a vaga para o Vida Invisível, do Cairinha Mus, que também é um bom filme. Mas o Bacurau, para mim, ele é um filme de resistência. E nesses tempos tão sombrios que a gente tem vivido aqui no nosso país, um filme como Bacurau é extremamente importante. Bacurau é uma pequena cidade do interior ali do Nordeste, que fica incrustado ali. Você leva um tempinho para perceber que o filme é quase uma ficção científica, é quase uma distopia, mas ele tem assim momentos incríveis. É um filme que aborda questões como colonialismo, resistência, essa briga Nordeste versus Sudeste, valorização cultural, enfim, é um filme maiúsculo, é um filme assim que eu saí do cinema impactado e depois que eu saí do cinema eu já estava impactado, mas o filme foi crescendo, crescendo, crescendo na minha cabeça assim, e até hoje é um filme que me faz refletir. Já vi 3 vezes e pretendo ver outras vezes mais, porque cada vez que eu assisto tem novas camadas. E eu acho incrível o cinema nacional produzir uma obra tão incrível quanto foi Bacurau. E é justamente por isso que Bacurau aparece aqui em segundo lugar no meu 5 melhores de 2019. A primeira colocação, vocês vão entender por que tem em primeiro lugar e provavelmente vão me dar razão, é o filme sul-coreano chamado Parasita. O filme Parasita acabou ganhando a Palma de Ouro em Cannes, tá super cotado para o Oscar de melhor filme estrangeiro e estão tentando emplacá-lo também na lista principal dos 10 melhores filmes do ano no Oscar. E com toda a razão, gente. Parasita é um filme soberbo. Eu assisti 2 vezes, porque é um filme que vale a pena ser assistido mais de uma vez. E é um filme que me faz pensar até agora. Quando o filme começa, você imagina que ele é uma comédia ele flerta um pouco com a comédia dos erros, tipo Irmãos Coen, tipo Fargo. Porém, ele tem uma crítica ali tão contumaz sobre relações de classes sociais, né? E como essas relações elas são intensas e como elas são poderosas e como elas definem as coisas. Porque os desdobramentos desse filme, das relações entre as pessoas no filme, é basicamente a explicação da sociedade moderna. Quem assistir vai saber do que eu estou falando. Para não entregar muito, você tem uma família de classe altíssima, sul-coreana, que contrata um garoto pobre, só que esse garoto pobre ele não se vende como tal, né? Ele se passa por um professor de inglês. Contratam esse garoto para ser professor particular da filha. Até porque essa família riquíssima, eles têm eles querem copiar costumes americanos, né?
E a partir disso, começa a acontecer muita coisa. O final, assim, é acachapante. É um filme que merece muito ser visto. Parasita, sem dúvida, esse filme vai entrar aí como um dos melhores da década, inclusive. Fantástico. Vejam. Então esses foram os 5 filmes que mais marcaram pra mim o meu 2019. Tivemos outros, né? O Irlandês eu gostei muito, apesar de todo mundo tá falando o contra, mas eu gostei pra caramba. Capitã Marvel eu achei interessantíssimo logo no comecinho do ano. No começo do ano, o filme não é desse ano, mas eu vi esse ano, que é o 120 batimentos por minuto, que é um filme francês, que também tem uma temática parecida com Cartas para Além do Muro. Enfim, foi um ano muito produtivo para a indústria do cinema e eu acabei gostando muito desses. E você, me conta, quais filmes que você viu neste ano que passou e que marcou você, que você recomenda com muita veemência? Deixa aqui nos comentários pra gente manter esse diálogo, tá legal? Pessoal, não se esqueçam, hein? Curtem, se inscrevam, compartilhem, deixem o seu like aqui, assinem as notificações, vamos fazer o nosso canal crescer, tá bom? Por hoje é só, uma grande semana e beijo pra vocês!